Hoje eu vim falar sobre o trabalho de parto e chegada e nascimento da Alice. Um parto fora do comum, né? A Alice nasceu na nossa casa e foi uma surpresa para todo mundo, porque o trabalho de parto evoluiu muito rápido. Nosso plano era viver o trabalho de parto na nossa casa e aí quando a gente percebesse que estava chegando a hora, arrumar as malinhas e ir para o hospital. Mas aconteceu tudo muito rápido, foi muito legal, muito interessante de se viver. Dizer que foi um parto domiciliar não planejado é mentira, por quê? A gente planejava um parto domiciliar desde o parto do Pietro, né? A gente sonhava em ter um parto domiciliar. O da Alice a gente chegou a planejar também, inclusive um parto desassistido, porque eu ainda não tinha encontrado nenhuma equipe de parto domiciliar, aqui em Lavras não tem. A mais próxima foi a mesma que a gente conhecia do Pietro e a gente não tinha afinidade com eles. Outra opção foi a moça que eu fiz o curso de doula, mas é muito longe, né? Ela mora em São Paulo, então sem condições de a gente contratar ela, nós ficamos sem equipe de trabalho de parto domiciliar de novo. Eu acho até que a gente não ter encontrado uma equipe domiciliar no parto do Pietro foi uma providência, porque acabou que a gente precisou ter um parto hospitalar induzido. Então, se a gente tivesse investido numa equipe de trabalho de parto domiciliar, a gente teria perdido o investimento por causa de ter sido um parto hospitalar. Na gestação da Alice, a gente planejou, sim, ter um parto domiciliar desassistido, né? Porque eu, como doula, tinha muito conhecimento, eu arcaria com a responsabilidade toda do que estivesse acontecendo. E eu conseguiria, né, avaliar se tá bem, se não tá. Eu já tinha passado pela experiência do parto do Pietro, então o meu corpo já tinha memória de parto, eu já sabia tudo que ia acontecer, todo o processo, então eu realmente iria me responsabilizar. Só que aí, chegando no final da gestação, a ansiedade natural me fez ficar medrosa. E aí eu desisti, né? Aí acabei fazendo o meu plano de parto hospitalar. E aí o plano realmente era ficar em casa durante o trabalho de parto. E na hora que entrasse no trabalho de parto ativo, a gente ir para o hospital para ganhar no hospital. Parto domiciliar desassistido também não seria verdadeiro a gente falar, porque foi assistido por mim, pelo Gui, pelo Pietro, mesmo que o assistido seja considerado, né, médico, obstetra, enfermeira obstetra, pessoas capacitadas para o parto domiciliar, eu não era totalmente descapacitada, né, porque eu tinha o conhecimento da doulagem, eu sabia o que eu tinha que fazer como mulher também, eu queria arcar com a responsabilidade de ter o parto domiciliar, então eu iria me responsabilizar por tudo que acontecesse e eu tinha o conhecimento necessário para ter esse parto domiciliar. O meu medo era se eu precisasse de uma intervenção, tipo, eu desmaiasse no meio do parto e eu não tivesse condição de me avaliar, mas nesse caso o Gui saberia, né, que eu estou desmaiada, que eu preciso de socorro, ou que acontecesse algo que eu não percebesse. Mas, por outro lado, eu confiava muito na providência de Deus em mostrar aquilo que estava certo ou não, porque eu estava sempre muito conectada com tudo que eu estava sentindo, tudo que o meu corpo sentia diferente, eu ficava ali atento ao que estava acontecendo. Então, eu também tinha uma confiança superior, assim, a quem cuida de nós o tempo todo, né, que é Deus. Além disso, eu lia muito relato de parto domiciliar desassistido, né, porque aquilo me mostrava o que poderia acontecer ou não, e se eu estava viajando demais ou se eu realmente poderia confiar que eu poderia dar à luz ali no cantinho da nossa casa, quietinha, e arcar com toda essa responsabilidade. A gestação da Alice foi cheia de surpresas desde o início, né? Porque no comecinho eu já descobri que eu estava com diabetes gestacional. No meu caso, né, poderia ter sido por causa da pré-eclâmpsia no primeiro. O corpo é tão inteligente que ele tem uma memória de que algo deu errado na primeira vez. Então, o que ele faz? Ele começa a produzir hormônio além, porque aí ele meio que tenta suprir o que faltou antes nessa gestação. A diabetes gestacional pode ter sido por causa disso. E eu comecei a ser acompanhada por uma nutróloga, fazer dieta, né? Cortei açúcar, cortei farinha branca, estava comendo bem e tirando todo o açúcar para eu não precisar entrar com medicamento, para eu conseguir controlar só com a alimentação. E a gente conseguiu. Essa diabetes me fez uma forma de jejuar para um bem maior, né? Tava ali fazendo um jejum de açúcar e farinha. Eu sempre fui fã de pão, nunca fui fã de doce e sobremesa.
mas eu neguei vários doces com água na boca, porque aí, como a gente sabe que a gente não pode comer, não deve comer, a gente começa a ter vontade disso, né? Passei bastante vontade. Tomava café com leite sem açúcar e realmente eu consegui me superar nesse jejum, sabe? Passar 9 meses sem comer nada de açúcar, reduzindo farinha branca, pão. Foi uma forma de eu provar a mim mesma que a gente é capaz, né, de controlar os desejos da carne. E tudo isso pensando em gerar um bebê saudável e ter uma gestação saudável para poder ter um parto normal, tranquilo e ter saúde, né, para mim e para o bebê também. Então foi uma forma de me sacrificar, pensando além do meu egoísmo de querer comer tudo que eu queria comer. Comecei a sentir pródromos da Alice com 27 semanas. A gente tinha viajado para Belo Horizonte, né? A gente estava passeando no zoológico pela manhã e comecei a sentir contração. De tanto em tanto tempo vinha, né? Comecei até a regular no aplicativo de contração e avaliar como é que estava a evolução dessa contração. Fiquei a manhã inteira no zoológico sentindo contração. A gente chegou até a brincar. A gente começou a zoar e falar que eu tava com medo de... Eu tava começando a imaginar a cena, né? Do bebê nascendo com 27 semanas dentro de um zoológico. Aí a gente começou a brincar, falou assim, nossa amor, se o bebê nasce aqui, eles não vai nem deixar a gente sair como nativo. E aí depois dessa sessão de pródromos com 27 semanas, ela começou a vir de tantos em tantos dias, eu tinha no final do dia algumas contrações, bem poucas, bem menos que essa primeira vez. Na próxima consulta eu relatei para a médica que eu estava sentindo muito pródromo. E ela perguntou se eu gostaria de fazer o toque para ver como estava o colo, né, para ver se eu não corria algum risco. Na hora do exame, ela percebeu que o colo estava muito macio e dilatando, já tinha 1 centímetro e pouco de dilatação. E é preocupante, né, porque com 27 semanas ainda e o colo já ali dilatando, eu fiquei bem preocupada. Então a médica sugeriu repouso, só que seria impossível, porque a gente estava construindo uma casa, então metade do dia a gente passava na obra para ver se o pedreiro agilizava logo a nossa casa, e a outra metade eu trabalhava numa cozinha escola, então eu dava aula a manhã toda para as meninas ensinando elas a cozinhar, então não tinha condição de eu ficar sentada. Então eu não consegui repousar, mas também não, mesmo não conseguindo parar, eu nunca excedi os limites do meu corpo. Eu sempre fui muito de ouvir o que tá bom, o que não tá. Então quando eu sentia assim muita dor na perna, eu sentia um desconforto abdominal, né, uma contração mais dolorida, alguma coisa assim, eu parava, respirava, esperava passar. Eu nunca excedi o limite também não. Eu tinha noção de até onde eu poderia ir. O meu não repouso é porque realmente eu não via necessidade de ficar ali de cama o dia todo ou diminuir minhas atividades, sendo que eu estava me sentindo bem. E coincidiu do final da gestação da Alice, a gente viver a quaresma junto. Então ali na quaresma a gente viveu muito intensamente o jejum do açúcar. O Gui chegou a me acompanhar também na quaresma. Aí começou a tomar cafezinho sem açúcar, sem a farinha branca. E aí a gente viveu muito intenso essa semana. A Semana Santa em si, pra gente, foi muito intenso, porque nós não perdemos nenhuma das celebrações, participamos de tudo. E eu usava muito, como eu tinha muito pródromo, sempre no final do dia, e coincidia com os horários da Santa Missa ou das procissões, eu usava muito para refletir sobre os acontecimentos mesmo da Semana Santa, né? E ali me comparar, assim, eu tava sentindo aquela contração e chegava momentos que eu ficava irritada mesmo, de sentir dor todo dia. E ali eu conseguia me comparar à dor que Cristo teve ali na cruz, né? Em todo aquele processo daquela caminhada sofrida dele, a humilhação. Ele fez tudo aquilo sendo muito humilhado, sentindo muita dor e não reclamou de nada. E quem sou eu com uma gestação, né, que é uma coisa boa, uma coisa que vai me trazer alegria, vai me trazer uma vida nos meus braços. Então quem sou eu para reclamar daquelas contrações? Então a gente vivia ali aquela procissão com sacrifício mesmo, sabe? Balançando o corpo, sentindo dor, ficando de pé na procissão, ultrapassando limites, mas também usando como forma de reflexão. Então, o que é a minha dor de gestação comparada à dor de Cristo que deu a vida por nós? Então, os pródromos ali ainda aconteciam bastante, né? Já era uns 34 semanas e eu já estava com 3 centímetros de dilatação. Aí a médica me deu um encaminhamento para entrar com a licença e repousar. Só que mais uma vez não consegui repousar, porque a nossa casa estava quase pronta
Eu já com 3 centímetros de dilatação, mas eu não conseguia parar, porque eu precisava de ter o ninho pronto, né? Toda mulher que tá grávida precisa ver ali o bercinho montado, as roupinhas lavadas e ficar envolvida nessa arrumação toda pro trabalho de parto, pra chegada do bebê. E aí, como a nossa casa nem estava pronta ainda, eu comecei a ficar preocupada. E aí, a licença foi boa para quê? Pra gente ficar mais ainda em cima dos pedreiros e aí agilizar, pelo menos a parte interna. E foi o que eles fizeram. Terminaram toda a parte interna da casa pra gente poder mudar pra cá, pra gente conseguir ficar tranquila e arrumar o quartinho do bebê pra depois arrumar a parte de fora. Então, a gente morava aqui com eles trabalhando lá fora. E aí, então, perto das 36 semanas, já morando na casa, né? E com as coisas tudo pronto, eu comecei a sentir a famosa ansiedade do final da gestação. Porque eu já tinha vivido tanto pródromo, eu comecei a desacreditar que aquele parto ia acontecer. E eu queria viver esse início de trabalho de parto, porque o do Pietro não foi uma coisa espontânea. Tipo, acordei com a bolsa estourada, acordei sentindo contração e o parto aconteceu. Foi uma coisa marcada, né? Fui pro hospital para induzir o trabalho de parto. E eu gostaria, realmente, era um sonho de sentir tudo começando. Mas na gestação da Alice, eu senti tanta contração, tanto alarme falso, que eu comecei a sentir uma ansiedade fora do comum. Comecei a pensar que alguma coisa estava errada. E então, na última ultrassom que faz, perto de 35, 36 semanas, na hora de avaliar o tamanho do bebê, estava com um peso abaixo do esperado e o líquido amniótico reduzido. E aí, então, ela me deu uma semana para refazer o exame para conferir as medidas. Aí, como dolo, né, cheia de conhecimento, o que eu fiz nessa semana? Comi dobrado, bebi 3 vezes mais água do que eu estava acostumado para aumentar esse líquido e também para eu conseguir engordar essa criança. E por causa de toda a dieta da açúcar, sem farinha branca, sem pão, eu acho que isso afetou muito no crescimento do bebê. Então, realmente, eu acho que era caso de eu não estar me alimentando bem mesmo, né? De estar consumindo menos caloria do que eu deveria. Quando a gente retornou para refazer o exame, ela tinha conseguido recuperar o peso, estava com o peso normal e o líquido também tinha aumentado e estava normal. E aí, então, a gente voltou para casa para esperar o trabalho de parto iniciar. Durante esse ultrassom também, eu percebi que ela estava numa posição não muito favorável para o parto. Ela detectou o cordão umbilical enrolado no pescoço e aí tudo começou a fazer sentido. Cheguei em casa e comecei a pensar em maneiras do que eu poderia fazer para mudar a posição do bebê. E aí comecei a praticar a versão inclinada do Spinning Babies. E aí fazendo a versão inclinada diariamente, né, como reversão da posição dela mais manutenção, porque só fazer uma vez não adianta, né, tem que fazer todos os dias. E também a gente fazia caminhada todos os dias no fim da tarde no quarteirão. E aí isso também estimula o movimento, a estar em movimento, já que eu não estava trabalhando, já estava ficando mais em casa, a casa já estava pronta, não tinha tanta correria, eu precisava me movimentar também para ajudar esse início de trabalho de parto. Até que chegou um dia de tardezinha que a gente fez todo o processo, né? Fiz o exercício do Spinning Babies e nesse dia eu estava sentindo muita contração no fim do dia, muita. E aí a gente foi tentar dar a volta no quarteirão, na hora que eu pisei no passeio de casa eu já não consegui sair do lugar mais. Eu agachei, a contração demorou a passar. E aí eu falei, não dou conta de andar hoje, voltei para dentro de casa. E aí fui para a bola suíça, deitei nela, fiquei ali fazendo os exercícios enquanto o Pietro me fazia massagem. O Pietro me dolando. E aí ficamos ali um longo tempo. Aí eu tomei banho, comi, a gente foi dormir. Para aumentar ainda mais a nossa animação, eu acordei já de manhã e não tinha sentido mais nada durante a noite. Aí bateu o desânimo com vontade, porque aí nesse dia anterior eu achei que realmente ia evoluir em trabalho de parto, né? Porque estava sentindo uma dor muito maior do que todos os outros dias. E ali eu fiquei muito desanimada. Falei, não, mais um alarme falso, eu não aguento mais. E aí eu parei de fazer os exercícios do Spinning Babies, parei de fazer tudo, voltei a comer pão. Comecei a fazer tudo errado, desanimei. Aí uns 2, 3 dias depois disso, eu lembrei do leite queimado, né? Que é uma coisa que eu indico para todas as gestantes. Eu não tinha tomado nessa gestação ainda. Principalmente porque tem açúcar, né? Eu não tinha nem pensado nela. E no do Pietro eu tomava muito no finalzinho da gestação. É um leite que você faz com uma caldinha, faz uma caldinha de açúcar, coloca o leite, a canela, gengibre e chocolate. E aí bebe quente, porque o quente mais o gengibre com a canela,
ele estimula a contração. E o chocolate, por trazer bem-estar, a bebida quente também traz bem-estar, ele começa a produzir ocitocina. Então, tudo aquilo pode ser um estimulante para iniciar o trabalho de parto. Aí eu e o Gui tomou esse dia à noite, assisti um filme e foi dormir. Madrugada, acordei umas 4 e pouco, fui fazer xixi, voltei. Na hora que eu deitei na cama, eu senti um líquido escorrer. E fiquei deitada, ainda fechei o olho, tentei voltar a dormir. Falei, vou dormir, não tô sentindo nada, vou dormir. E aquilo, meu cérebro não parou. Meu cérebro começou a me cutucar e falar, não, isso não tá normal, isso deve ser líquido. Então, seu parto vai acontecer, ele tem que acontecer dentro de 12 horas, porque senão você vai ter que ir pro hospital. Quando a bolsa estoura, mesmo sem iniciar trabalho de parto, você tem 12 horas antes de iniciar o uso de antibiótico, né, para evitar infecção, porque a bolsa tá aberta há muito tempo sem trabalho de parto. E aí eu tinha certeza que se em 12 horas não iniciasse trabalho de parto mesmo, eu teria que ir pro hospital para tomar antibiótico e começar uma indução do trabalho de parto. Então ali eu já saí, fui pra sala quietinha, aí eu fiz, né, o spinning baby, falei, agora que estourou a bolsa, vai ter que começar de algum jeito, então vou fazer um exercício. Fiz o spinning baby 2 vezes a versão inclinada. Na volta da segunda eu senti a primeira contração. Na hora que eu voltei da segunda vez que eu fiz, senti a primeira contração e saiu bastante líquido. Aí eu falei, meu Deus, tá acontecendo mesmo, não acredito. E aquilo eu comecei a dar salto de alegria. Eu não sabia se eu ria de nervoso, se eu chorava, o que eu fazia. E aquilo eu fui ficando numa animação. Falei, gente, é hoje que vai acontecer, eu não acredito que eu tô vivendo isso. É tudo que eu queria, tudo que eu esperava. Aí naquilo eu ia no banheiro, aí eu conferia se era líquido mesmo, cheirava, via se tinha cheiro de água sanitária. Voltava pra sala, e aquilo eu rebolava mais um pouquinho na contração. E aí eu ia pro banheiro de novo e fiquei sem lugar. E eu comecei a contar, né, pra ver se as contrações já tinham regulado, antes de acordar o Gui muito cedo. E aí, quando eu percebi, as contrações já estavam bem reguladas e o intervalo delas não estava muito longo. Aí acordei o Gui, já era umas 5h30, umas 5 e pouquinho, 5h30. Aí eu falei, amor, tá acontecendo. O parto tá acontecendo, tá começando, o bebê vai nascer, a bolsa estourou. E aí eu fui dando aquele tanto de informação ansiosa, porque eu queria que ele levantasse. Aí levantou o Gui meio desnorteado, aí falei, amor, enche a piscina. Encheu, colocou no chuveiro, aí me ofereceu comida, me ofereceu água, e começou a fazer todo o trabalho dele de acompanhante, né? Perguntou se eu tava precisando de alguma coisa, colocou música, a gente conversou, ele perguntou como é que foi, né? Eu contei pra ele como é que eu tinha descoberto, que eu já tinha feito exercício. Aí fez massagem, né? Que eu já tinha ensinado pra eles algumas técnicas da massagem na lombar. Passei os meus óleos de doula pra ele usar. E aí então eu fui pro chuveiro. Falei, tô escorrendo muito líquido, eu vou tomar uma ducha e depois a gente volta pra sala. Mas aí eu entrei no chuveiro e não consegui sair mais. Aí já a dor ali no chuveiro já começou a ficar bem intensa. Aí a banheira estava embaixo, mas eu tava de ducha mesmo. Ele sentou no banquinho do lado, começou a ler o plano de parto, porque eu fiz um plano de parto pro hospital e fiz um plano de parto pra ele. Pra ele saber o que ele poderia fazer pra contribuir, né? Porque no do Pietro eu não cheguei a fazer porque não deu tempo e eu também não tinha tido a ideia. Agora, no caso dele, da Alice, eu consegui fazer um plano de parto pra ele mesmo, ensinando o que ele poderia fazer, né? Auxiliando que ele poderia me oferecer água, castanha, tudo que eu poderia comer, o que ele poderia fazer, escrevi as músicas que eu queria. E uma coisa que foi muito benéfico, no final do plano de parto, eu coloquei lá, quando eu pensar em desistir, comece a oferecer, me pedir para oferecer as dores por essas causas. Então, eu escrevi uma lista de causas que eu gostaria de entregar a minha dor. Então, assim, coloquei lá por famílias que não conseguiram conceber, por famílias que perderam o bebê durante a gestação, por vidas que tenham sido abortadas. Pedia por famílias que estivessem desajustadas, que não tivessem harmonia familiar, famílias que estivessem desconstruídas. No finalzinho, quando eu pensei em desistir, ele foi falando essas frases para que eu pudesse ver que a minha dor ali era muito pequena perto das dores das pessoas que sofreram. E ali, durante o trabalho de parto, a gente foi rezando e pedindo por todas aquelas causas que a gente escreveu. E isso trouxe uma reflexão muito boa, assim, principalmente por a gente poder comparar, né? Que ali a gente estava sentindo uma dor, mas por uma boa causa. E enquanto existia família, estava sentindo uma dor muito grande no peito, mas por causas que elas não poderiam fazer nada, né? No caso, elas não receberiam uma vida nos braços. E ali ainda aconteceu uma coisa muito engraçada, porque aí eu deitei na beirada da piscina
E aí eu já comecei a ouvir o Gui bem longe. Ele ficava perguntando alguns tópicos do plano de parto e eu ouvia a voz dele longe, sabe? Falando bem distante. E nisso eu falei, amor, joga um pouco de água no meu lombar. Aí ele pegou o chuveirinho que ele fez, abriu o chuveirinho direto no meu lombar. Veio aquele jato de água gelada no meu lombar. Minha vontade era catar ele pelo pescoço e sacudir, mas eu não tive forças. Foi quando eu percebi que eu já estava ficando muito centrada, que meu neocórtex já estava desligando. E ali eu não consegui nem xingar ele. Eu acho que no fundo eu ri, eu chorei, eu fiz alguma coisa, mas eu não consegui ter uma reação muito rápida na hora. Depois ele começou ainda a me fazer algumas perguntas e eu já não estava mais respondendo por mim. Eu tentava falar e responder, mas eu estava muito concentrada no que eu estava sentindo. Nessa hora que eu já comecei a me sentir distante, eu acho que já era tipo umas 7 horas da manhã. Eu deitei na beirada da piscina e ali eu já não conseguia sair mais. A dor já estava muito intensa. Aí, pelo que o Gui tava marcando, eu acho que a duração da contração já tava dando mais de 1 minuto, tava dando 1 minuto e meio a duração dela total, então tava muito longa e o intervalo tava dando 30 segundos. Então, realmente já era indício de que tava em fase de trabalho de parto ativo. Então, tava muito próximo do bebê nascer. Só que, por eu já estar com o neocórtex desligado, eu não consegui nem prever que eu deveria sair dali. Eu já estava ali paralisada, eu não conseguia sair mais do chuveiro. Foi então que eu senti o primeiro puxo, a primeira vontade de fazer força. E aí eu peguei, fiz a força e falei, amor, vai nascer. Aí ele falou assim, então vamos levantar daí, eu te seco pra gente ir pro hospital. Eu falei, amor, não vai dar tempo, não tem como eu sair daqui. Aí nisso por dentro ali eu já tava rindo de emoção. Ele falou assim, não, eu te carrego, a gente vai pro hospital, eu te carrego agora. Eu falei, amor, não tem como, não dá tempo. Falei, amor, tá nascendo agora, pega o Pietro. E ele saiu correndo do banheiro, né? Pelo relato dele, na hora que ele chegou no quarto, o Pietro já tava sentado na cama, meio dormindo, e olhando pro lado, e tipo assim, o que tá acontecendo? Porque eu acho que essa hora eu já tinha dado uns bons gritos, então eu já tinha despertado ele. Ele já tava só lá esperando alguém lá resgatar ele, que tava achando que tava numa guerra, deve, né, tadinho. O puxo ainda continuava vindo, mas eu dei uma travada ali pra dar tempo do Pietro chegar, ainda consegui pensar rapidamente nisso, por ser o nosso desejo, e pro Gui também assistir, né? Porque senão eu estaria ali sozinha. E aí foi a conta do Pietro do Gui chegar, aí fiz mais uma força, nasceu a cabeça, depois fiz mais outra e já tava no colo. E realmente nasceu com o cordão enrolado no pescoço. A gente desenrolou o cordão, pegou no colo e ali o mundo já tava parado, né? Igual quando nasce, quando dá essa sensação de nasceu, parece que o corpo inteiro paralisa, que tudo em volta tá paralisado e tá só ele e o bebê. E ali, aquela hora, o Pietro já estava dentro da água, de pijama e tudo, meio sonolento. E ele falava, o bebê, papai, eu neném, papai, eu neném, papai, e a Alice? E na mesma hora que nasceu, a gente conseguiu ver o que era. Na mesma hora a gente viu e aí foi aquela emoção da chegada dela. Em meio a tantas funções que o Gui ficou de fazer, ele ainda conseguiu, depois de colocar o Pietro lá, ainda tirar algumas fotos, né? Porque no plano de parto que eu escrevi para ele, eu pedia para que ele colocasse a câmera em algum lugar específico. Em seguida ligou para as nossas mães para avisar, né, que tinha acontecido e aí elas chegaram aqui em casa desorientada em tempo recorde, né? Tudo doida porque tinha acontecido e a gente estava em casa. Elas queriam ver todo o processo e mais emoção de ter sido tornado vó. Ali eu ainda senti mais algumas contrações, a ocitocina ainda estava trabalhando. Então, logo que ela nasceu, eu já continuei sentindo algumas contrações, que era a placenta querendo sair. Eu fiquei ajoelhada dentro da água com ela no colo ainda, aquilo lá, ela já estava mamando e a amamentação ali na primeira hora, ela também estimula a placenta a sair mais rápido. E aí, depois de ali algumas forças, a placenta saiu, né? Então, ali o parto tinha, enfim, finalizado. E, gente, vocês pegaram uma placenta e viram o tanto que ela é bonita. Uma placenta é linda demais da conta, muito bonita mesmo. E aí, sim, depois da placenta nascida, a gente conseguiu sentar, relaxar e curtir aquele momento e contemplar a vida como um todo. Mais uma vez, a gente estava ali contemplando o nascimento de mais um filho, consagrando ela, né, rezando por aquela vida que tinha acabado de chegar nas nossas mãos. Rezando pela graça de Deus mesmo de ter tido um parto tão incrível e muito melhor do que a gente poderia imaginar, né? Foi fabuloso a maneira que ela chegou, por ter sido muito rápido, por ter sido uma surpresa, pela surpresa de descobrir o que era ali na hora.
é muita graça envolvida no nascimento de uma criança, a gente só tem a agradecer ali. Então a gente ficou por conta de contemplar tudo que estava acontecendo. E a gente ficou todo mundo paralisado, assim, sabe, vivendo aquele momento. Porque a gente mesmo foi perceber o tempo que a gente tinha ficado ali na piscina bem tarde, assim, a gente ficou muito tempo, porque enquanto a água estava quentinha, a gente foi ficando. E foi ficando na água até eu começar a perceber que a água estava começando a esfriar. Aí foi quando deixei as avós segurar um pouquinho, né, a placenta e a Alice, enquanto o Gui me ajudou a tomar um banho. Aí tomei uma ducha, troquei de roupa. Depois do banho que a gente foi cortar o cordão umbilical dela e trocar a primeira roupinha, colocar a primeira roupinha nela, porque até o momento estava do jeito que veio ao mundo, literalmente. É assim que a gente terminou de tomar esses cuidados que a gente sabia que tinha que fazer com relação à placenta, roupinha, tudo. A gente não limpou o vernix, aquela camadinha branca a gente deixou nela porque aquilo ali é uma proteção para a pele do bebê, porque ele está acostumado com um ambiente úmido e ele vem para um ambiente seco. Então, aquele creminho branco que vem no bebê, ele ajuda a manter a pele do bebê hidratada e protegida de doenças também, porque aquilo ali vai envolver e vai ser absorvido rapidamente pela pele. Ali estava bem branquinha com o vernix. E aí, passada poucas horas, tipo 4, 5 horas que a gente tinha vestido a roupinha nela, já tinha sumido quase tudo. A pele absorveu quase tudo do vernix. Então, assim que a gente terminou de colocar a roupinha nela, a gente ligou pro nosso médico. E aí conversamos com ele, contamos tudo que tinha acontecido um parto domiciliar e aconteceu muito rápido, que não deu tempo de ir pro hospital. Aí contei, falei que eu já tinha conferido a placenta, que eu tava sentindo bem, que eu tava sentindo as cólicas normais do útero voltando ao normal, aí que eu já tinha tomado o Buscopan. Aí ele colocou nas nossas mãos a decisão, ó, já que vocês estão relatando que tá tudo bem, se é o desejo de vocês ficarem em casa, a decisão é de vocês. Eu não posso obrigar nem trazer vocês à força pra cá. A gente decidiu realmente, como a gente estava se sentindo bem, e a Alice também estava bem, decidimos por ficar em casa. Arcamos com toda a responsabilidade e decidimos ficar em casa sim. E graças a Deus não tivemos nada, né? Porque aí no caso, se eu tivesse tido febre, hemorragia, né? Alguma dor abdominal, alguma coisa estranha, ou a Alice também tivesse tido alguma coisa, a gente teria que ir sim para o hospital e iríamos com certeza, porque também não somos irresponsáveis de fazer besteira só para fazer a nossa vontade, né? Na verdade, a gente, desde o começo, quando a gente desejou um parto domiciliar, a gente sabia que se algo no meio do caminho saísse do normal, saísse do que era do que estava ao nosso alcance, a gente iria sim para o hospital, porque o hospital não é o vilão. Só que o desejo do parto domiciliar era muito grande, principalmente para o Pietro poder viver tudo isso e para a gente poder viver isso de forma familiar mesmo. Decidimos ficar em casa quietinhos e assim foi, e foi incrível, sabe? Não temos palavras para descrever o que foi um parto domiciliar. A gente poder ficar com o bebê no colo interruptamente, né? Fiquei com ela no colo mais de 3 horas até acordar o cordão. Depois as avós só pegaram para eu poder tomar banho, depois voltou pro meu colo, continuou mamando. E eu tenho certeza que a chegada dela, por ter sido muito calma e do jeitinho que a gente sonhou, isso também interfere muito pro que ela é hoje, pra calma que ela tem. Porque ela foi recebida com muito amor. E o principal da gente poder pensar num parto que seja bom pra gente é isso, a gente saber como que os nossos filhos devem ser recebidos, a gente poder escolher como a gente quer que eles sejam recebidos aqui, ficar no nosso colo, ficar no nosso braço, ter o nosso instinto materno, ele ir para pegar o bebê no colo e não poder soltar mais, tudo isso era uma coisa que a gente sonhava e foi tudo realizado, graças a Deus. E graças a Deus que deu tudo certo, é por graça e providência dele mesmo, que a gente conseguiu um parto domiciliar assim tão bem sucedido e que nos trouxe tanta luz e felicidade, porque foi sem comparação a emoção que a gente viveu. Não tem nada que descreve e a gente não trocaria por nada. Curta, compartilhe, inscreva no canal.